A paz de Cristo para vocês, espero que vocês estejam bem. Eu venho trazer hoje uma dica assim que eu achei fenomenal, muito boa. Eu estava procurando um material paralelo ao material que eu faço de redação e eu estava com dificuldade de achar. Eu já utilizo material de português, né, mais voltado para gramática. Já mostrei aqui para vocês, já mostrei quais são os livros, aquele do Todo Livro, e também o latim, que eu já falei aqui para vocês, que a gente estuda também latim. E também já falei para vocês que eu utilizo um livro como... Ele tem gramática, mas eu utilizo ele mais como texto e interpretação de texto, que é o Caminho Suave, que é um livro encantador, lindo, cheio de pequenos textos e interpretação, todos voltados para a família, voltado para regras básicas de moralidade, sabe? Não são esses textos que a gente vê por aí. Então eu gosto demais. Eu também já tenho vídeo aqui no canal falando sobre o Caminho Suave. E eu já expliquei também algumas vezes, eu já fiz alguns vídeos falando sobre redação e da importância de redação, a importância de a gente estimular a criatividade na criança para elaborar a redação e tudo mais. Já dei o primeiro passo de como a gente trabalhar a redação. E também dei um passo um pouco mais profundo das crianças mais velhas, adolescentes, de como a gente continuar trabalhando a redação. Mas mesmo assim eu sentia falta de alguma coisa e eu não sabia muito bem do que eu estava sentindo falta. E eu fiquei tentando bolar na minha cabeça um material feito por mim. E eu não consegui achar... Eu fiz algumas coisas, depois eu vou fazer um vídeo mostrando as coisas que eu fiz. Mas eu consegui achar um material à venda baratíssimo, muito bom, muito bom. É do... Eu vou botar aqui o link deles no Instagram, é na verdade, prof.sou, né? Tipo, professor .sou, né? Eu sou um professor, algo desse nível. E serve tanto para professores, eu sei que tenho vários professores no canal que têm seguido várias dicas para as suas crianças, tanto para criança grande quanto para criança pequena. Tenho até ensino médio, professores de ensino médio no canal, tenho fonos, tenho tanta gente legal no canal. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. E eu acho que vocês vão gostar muito do material que eu vou apresentar hoje. E os pais também, porque aquela mãe que se dedica realmente à educação do filho sabe que a escola fica faltando algumas coisas, e aqui no canal a gente consegue mostrar coisas baratas, com valores em contas ou de graça, que eu já fiz vários vídeos aqui de material gratuito, que tem do Sérgio Morcelin, que tem de redação, de outras coisas aqui, fora as dicas que eu dou, que também é de graça. Mas assim, hoje eu vim trazer um material que ele é barato. Eu não sei se eu paguei 35 ou se foi 25 reais. Mas são mais de 100 folhas de material. Ele é bem grosso e muito maravilhoso. Olha como que ele é grossinho. E ele realmente tinha aquilo que eu queria. De material voltado para a parte de produção de texto, né, de produção textual. Bem, a ordem do que ele foi elaborado, como ele foi feito, eu não curti fazer dessa forma, mas eu vou explicar para vocês. Bem, o material é esse, produção textual. Essa pintura foi meu filho que fez. Então eu paguei ele todo preto e branco, porque colorido ia ficar com uma despesa maior. E se você tem impressora em casa, puder fazer ele de forma colorida, vai ser muito lindo. E as crianças vão gostar, porque ele realmente tem um colorido muito lindo. Bem, mas eu só pude fazer dessa forma. Eu quero mostrar pra vocês como é que eu comecei o trabalho, porque ele tem uma posição assim de regrinhas e que eu não gostei de como foi passado aqui. Tipo assim, ó, o início do livro começa assim, um texto iniciado, né, e você termina o texto, né, tipo assim, eu começo, você termina, né, tipo esses textos. Aí colocam duas fotos, o título para você dar, e o autor começa a descrever sobre o que ele tá vendo. Em um belo dia de sol, Henrique foi ao lago pescar.
Ele estava um pouco triste, pois não havia conseguido fisgar nenhum peixe. Depois de algumas horas, Henrique sentiu que pegou algo em seu anzol e ficou contente, pois imaginou que seria um peixe bem grande. Porém, e aí você continua, a criança continua aqui. Bem, o início dele é todo voltado para esse começa, eu começo e você termina. Tem vários temas, né, aqui com fotos variadas. E continua, começa, você termina, começa, você termina, vários. Olha, eu vou mostrar mais ou menos quanto, para vocês terem uma noção. Aqui. Eu começo, você termina, começo, você termina. Bem, tem um bloquinho assim, de eu começo, você termina. Depois vem escrevendo a própria história, e aí são mais fotos para a criança poder começar a descrever aquilo que ela vê, né? O que ela tá vendo. A primeira história é Cachinhos Dourados e Chapeuzinho Vermelho, todas as histórias padrões, Três Porquinhos, que as crianças já ouviram de alguma forma, ou já viram um filminho, ou a mamãe já contou, ou os amiguinhos já conversaram com ela sobre essas histórias, ou eles mesmos já leram. Então aí vem escrevendo a história até mais ou menos aqui, um outro bloquinho, tá vendo? Com mais de uma fotografia, começando com 4 e depois diminui para 3. A partir de agora, escrevendo a própria história, é uma foto só, que é isso aqui, bem menorzinho, tá vendo? Esse aqui. Depois ele vem escrevendo a história, use a sua imaginação e complete a história como você quiser. Era uma vez, aí tem, era uma vez e você continua. Que vivia, e você continua. Todos achavam que vivia, e você continua. Até que um dia, então, e assim todos. Isso aqui é muito bom. Maravilhoso, gente. Vocês têm filho de 12, 13, 14 anos. Não sabe fazer redação, é para comprar. Óbvio que tem coisas aqui que é muito infantil. É muito... já passou a fase dele. Mas isso aqui é um caminho maravilhoso para a gente ensinar a criança a fazer uma história, a fazer uma redação. E redação cai em vestibular, cai na faculdade. Então você tem que saber escrever uma redação. E você saber que o primeiro parágrafo, ele é um parágrafo de informativo, né, para você mostrar o que é que você vai falar. O segundo parágrafo, segundo e terceiro, ou só o segundo, né, você vai fazer o desenvolvimento dessa história, daquilo que você apresentou no início do parágrafo. E o quarto parágrafo, ou então o quinto parágrafo, dependendo de quantos você usou no desenvolvimento, você vai falar sobre o desfecho, né, a finalizar esse texto com uma solução ou com uma ideia nova ou com alguma coisa nesse sentido. Então, para a criança poder sentir o como é feito, e isso aqui tá muito legal mesmo. Agora, vou mostrar para vocês quantos tem desse. Eu acho que foi escrevendo personagem, escrevendo uma história. Foram 3 folhinhas desse tipinho aqui que eu falei, né? Depois vem bilhetes, fazendo um bilhete para alguém, respondendo determinada situação. Aí vem uma situação em cima e você responde. Uma carta, porque uma carta é algo mais elaborado, mais caprichado e tudo mais. Como é que se preenche um envelope, como se faz uma carta, aí agora é completa, não tem mais dica. Descrevendo uma receita. Pronto. Paramos aqui na receita. Isso. Eu paro aqui com vocês na receita. E aí vem aqui descrevendo o quanto, vamos supor, fazendo uma panqueca, quanto de leite, ovos, se bate, se não bate, para a criança descrever. Bem, esse início aqui, que é isso aqui do trabalho, bastante conteúdo, olha, ele é maravilhoso. Mas se o seu filho tá lá com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos e ele ainda não escreve bem, o ideal não é começar por esse início. O ideal é você começar pelo meio. Eu vou mostrar para vocês por onde eu comecei e vou explicar o porquê.
eu entrei aqui, olha. Bem, eu comecei aqui, depois eu voltei um pouco atrás, vou explicar também o porquê. Eu comecei nas explicações básicas daquilo que você vê, identifica numa fotografia e consegue descrever. Então, eu comecei por lavar a mão, ó. Como se lava a mão? Coloca-se água na mão, tá vendo, ó? Colocar água na mão. Segunda foto. Colocar sabão na mão. Terceira foto. Esfregando sabão na mão. Quarta foto. Olha só, o procedimento correto de lavar a mão, tá, gente? Que inclusive lava com polegar, inclusive é o procedimento clínico, né? De médicos, enfermeiros, de estar lavando a mão. A única coisa aqui que faltou foi lavar o punho, que o procedimento correto é lavar a mão entre os dedos, né? Fazendo assim e assim, depois assim, assim e depois aqui, né? E depois só enxaguar. Esse é o procedimento de quem vai trabalhar na área de saúde. Aqui tem já bastante informação para a criança descrever. Eu acho que esse momento aqui, esse manual de instrução, esse momento do manual de instrução é realmente o momento, depois enxuga, é o momento inicial de se trabalhar a redação para criança pequena, tá? Então acho que tem que trabalhar por aqui. Começa aqui. E aí depois a gente sempre vai para alguma coisa prática. Então depois nós vamos pro banheiro fazer dessa mesma forma. Lavar a mão. Aí vem manual de instrução, olha, de como fazer um barquinho. E aqui nós olhamos a foto. Descrevemos o que vimos. Acompanhamos cada procedimento. Descrevemos todos eles do que estamos vendo. E depois nós vamos para o papel, um papel de ofício, fazer aquilo que a gente escreveu. Tá bom? O barquinho tá aqui. Aqui tá aquela pontinha do barquinho, tá? Então, eu indico vocês a trabalhar dessa forma, porque aqui a gente está trabalhando coisas da forma teórica e da forma prática, e coisas que com uma imagem eles conseguem descrever melhor do que começar lá na fotografia e descrevendo frases com mais riqueza, porque aqui você pode descrever uma frase explicando alguma coisa e às vezes não tem, não precisa ter uma perfeição no tempo verbal, porque ele é uma frase muito simples. Então, às vezes não precisa, vamos supor, pegue uma folha de papel, pode ser peguei uma folha de papel, como pode ser pegou a folha de papel. O tempo verbal ele não é direcionado àquilo que efetivamente tem um certo ou um errado, então a criança fica mais solta para escrever. Aí depois nós entramos nas cantigas, e nas cantigas a gente brincou de ciranda, cirandinha em casa, depois de escrever, e colocamos a música e brincamos de ciranda, cirandinha em casa. Depois o Marcha Soldado, nós fizemos a mesma coisa, e depois nós fizemos um chapéuzinho e escrevemos toda a música do Marcha Soldado, porque ele já tem meio que decorado na cabecinha, então é uma escrita muito simples, é só lembrar aquilo que eles já sabem e descrever para o papel aquilo que eles já sabem na música, do que você elaborar. Por isso que eu tô te falando que o início dele, você tem que elaborar, fazer uma construção de frase. Aqui você vai copiar aquilo que já tá na sua cabeça. Música da borboletinha, e depois nós desenhamos uma borboleta. Alecrim, e aí nós trabalhamos papel picado para desenhar o alecrim. A musiquinha do alecrim. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Então, aqui a gente começou dessa forma, e depois nós demos alguns passos para trás e entramos nas fábulas, quer dizer, passos à frente. Aí entramos na descrição de fábulas. Essa descrição de fábulas é um projeto desse livro também muito bom, eu gostei muito. Eu só acho realmente que ele está fora da ordem, eu não utilizei da forma com que ele vem, a ordem do que ele vem.
E aqui nós iniciamos, olha, aqui são 3 frases para você inserir no texto e a criança tem que ali entender em que momento cada uma dessas frases vão entrar. Esse localzinho cinzentado, tá vendo? É o local onde a criança vai escrever aquilo que ela leu em cima. Eu vou ler uma delas para você ver. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer. Dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore, que o leão prendeu debaixo da pata. Então essas são as 3 frases-chave que a gente tem que colocar no texto, fazendo com que a criança entenda o contexto dessas frases inseridas, né? Então vamos lá? O Leão e o Ratinho é o nome da fábula. O leão, cansado de tanto caçar, aí vem a continuação da criança, dormia espichado debaixo de a sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, espaço, que o leão prendeu debaixo da sua pata. Ponto. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Aí vem a frase para você anexar. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer, com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho, e com os seus dentes afiados roeu a corda e soltou o leão. Moral da história: uma boa ação ganha outra boa ação. Então, assim, depois que nós trabalhamos a construção do texto, da fábula, nós sempre vamos ao computador e vamos ver a fábula ali sugerida pela autora. Certo. Aí aqui entra outra fábula, a cigarra e a formiga, que nós fizemos hoje. E nós terminamos vendo o vídeo e desenhando a fábula da cigarra e da formiga. Tem também a fábula da raposa e das uvas, que é muito boa também, a moral da história. Galinha dos ovos de ouro. Pronto. Aqui acabaram-se as fábulas. E aqui entra convites, né? Ajude a Fabiana a fazer um convite de aniversário. Aqui eu vou passar, tem 2 convites para serem feitos. Eu vou pular esse daqui e a gente vai para essa parte aqui. Que eu vou mostrar para vocês. Nós vamos pular os convites e vamos para a parte das entrevistas. Criança perguntar, adulto, né, que vai estar respondendo aqui as perguntas, respondendo. As perguntas são feitas para uma pessoa mais velha, essa receita eu vou pular e vou continuar nas entrevistas. Vou fazer seguidas entrevistas. Entrevista com o papai, entrevista com a mamãe, entrevista com a vovó, e eu tirei a entrevista do vovô e coloquei outra vovó, porque aqui em casa não tem vovô, os 2 já faleceram. Então, aqui em casa vai ser entrevista com as 2 vovós, entrevista com o papai e com a mamãe, e isso. Aí a gente entra na parte daquelas cantigas que a gente já fez, e aí nós vamos entrar depois usando o dicionário. Aqui que são São 3 folhas de dicionário, cada folha tem 3 palavras e depois você tem que inserir em algum pequeno texto essas 3 palavras, né? Já a criança já entendendo qual é a tradução dessas palavras, em um pequeno texto. Nós vamos para cá para o dicionário depois disso. Só depois disso tudo, nós vamos iniciar, fazer o início da produção textual, que não é bem o início. A gente vai iniciar pelo aquele texto
que eu falei para você, pelaquela parte que eu falei, que é escrevendo a história, que inicia da seguinte forma: era uma vez e você completa, que vivia e você completa, todos achavam e você completa. Aí só depois disso tudo nós vamos vir para cá. E só depois nós vamos lá pro início de verdade do livro, da apostila. Bem, eu gostei demais, eu só achei realmente que ele tá fora de ordem, porque é importante que a criança construa a frase, o texto, entendendo que ele possui capacidade para aquilo, sem que você coloque os cavalos na frente da carroça, sabe? Como diz o ditado, porque a criança vai se ver com algo, sei lá, 10 linhas na frente dela sem conseguir produzir de forma absoluta, de forma plena aquilo ali, e dá uma sensação de incapacidade, isso não é legal. E aí o ideal é vocês olharem para dentro do universo de vocês, se os seus filhos estão nesse início, como os meus, como eu vejo aqui, que eles precisam fazer nessa ordem. Se vocês acham, meu filho já tem 12 anos, já faz isso, a historinha de alecrim dourado, ele não vai curtir, e você quiser adiantar passando para outras histórias, é legal, pode ser também. Eu acho que não, nem sempre, a não ser que ele seja já muito, muito amadurecido, porque mesmo sendo algo que ele saiba, ele ouvir a música na cabecinha dele, de escrever para o papel, é um trabalho bacana para ser feito, tipo um ensaio, para a gente depois pegar mais pesado. Tá bom? Dei o exemplo da cantiga, mas em relação a tudo que eu falei antes, de lavar a mão, todas as outras coisas que vem se explicando no livrinho. Tá bom? Esse aqui é a meu dica de hoje. Uma super dica. Gente, vale super a pena comprar. E não é caro, foi R$25. Eu gastei muito mais na Xerox, porque eu não tenho impressora em casa, do que efetivamente no trabalho. Foi um trabalho muito bem feito. Quem puder imprimir até colorido vai ficar muito bonito, tá bom? Essa é a minha dica de hoje, espero que vocês estejam gostando do canal. Deixa seu like, deixa seu curtir aí, coloca nos comentários aí dizendo se vocês gostaram ou não. E indique para os seus amigos, para os professores dos grupos de WhatsApp que vocês possuem, que eu acho que vai estar ajudando muita gente. E nós temos que caminhar entendendo que uma mão lava a outra. E nós não somos nada sozinho, né? A gente não alcança todos os objetivos sozinhos. Então, o que custa a gente ajudar o próximo, né? As duas mãos limpinhas conseguem lavar o rosto, né? Então, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. E eu acho que assim a gente consegue dar um pouco do que a gente possui de experiência, de amor ao outro, né? Então, essa é a minha dica também de hoje aqui pra vocês. Um super beijo pra vocês, fiquem com Deus.